com grande satisfação que a Casa de Vidro, o Instituto Bard, recebe vocês aqui para participar dessa conversa, né? É a segunda que a gente faz neste ano, hoje dedicada à Semana de 22, Arte Moderna de 22, a propósito da nossa exposição sobre a exposição do cinquentenário da Semana de 22, foi realizada no Museu de Arte Moderna, no Museu de Arte de São Paulo, em 1972. Hoje nós temos o professor Abílio Guerra, né, que é nosso colega na FAO Mackenzie. Temos aqui, junto com nós dois aqui, que somos professores da casa, a diretora da FAO Mackenzie, Angélica Alvim, que nos prestigia pela primeira vez aqui no evento ao vivo, né? Já veio na abertura da exposição. Obrigado, viu, Angélica? E que viabiliza aqui essa parceria, né? A segunda vez que nós temos uma gravação da TV Mackenzie, né? Que fica depois disponível no website, no YouTube da FAO Mackenzie. Bem, estamos aqui com alguns conselheiros, né? A Eugênia e a Ana, que foram minhas parceiras aqui na produção dessa exposição, né? Tem mais outras pessoas, não vou ficar nominando todo mundo. Tem o Zezinho, que montou aqui em tempo recorde nosso pequeno auditório improvisado aqui na sala, né? E temos o Lorenzo, que eu não sei onde está, que está em algum lugar aqui, que é nosso diretor executivo. Enfim, tem um público bastante compondo aqui nosso time de recepção para vocês. Queria agradecer o Carlos Warchavski por ter cedido as imagens para nós, ali do fundo da família Warchavski, que foi um momento muito importante para a gente encerrar o percurso da exposição, né, com a obra, 2 fotos e um vídeo da Casa Modernista. Faz algum sentido para a nossa conversa hoje. Eu vou dar início, então. Abílio, que além de ter sido meu colega de graduação na PUC de Campinas há muito tempo atrás, depois também de mestrado na História da Unicamp, no IFISH, né? Depois seguiu o doutorado lá na Unicamp, foi professor da PUC durante muitos anos, da PUC de Campinas, depois se transferiu para o Mackenzie, né? E já também há muito tempo o editor do site Vitruvius e da editora Romano Guerra, junto com a Silvana Romano, a esposa e também parceira nossa, que está aqui presente, também nos prestigiando. Não sei se eu esqueci de alguém, mas, enfim, não vou ficar nominando todo mundo, tá bom? Gente, a ideia realmente da casa nós fazemos aqui um ambiente de uma conversa mais informal, né? Tem uma primeira apresentação, depois eu e a Eugênia a gente começa os comentários a respeito do tema, e depois a gente abre para a palavra da audiência. Ok? Bem, muito obrigado, gente. Abílio, por favor. Boa tarde a todos. Eu estava pensando aqui, quando eu vim pela primeira vez aqui, faz décadas, viemos eu e a Silvana com um amigo holandês, e o Pietro Maria Bardi nos recebeu aqui nessa sala. Então, não deixa de ser muito emocionante estar aqui para fazer essa apresentação. Alerto que é avant-première, nunca fiz essa apresentação. Na verdade, são temas que eu tenho trabalhado ao longo da vida, acadêmica, profissional. Mas eu nunca fiz esse percurso, então é um pouco, vamos dizer assim, a primeira vez que eu vou fazer, então tenho um pouco de paciência. Eu queria agradecer ao Instituto Bard, né, nas figuras do Renato Anelli, que me dirigiu o convite, e também a Eugênia, que vai participar aqui da nossa conversa. Muito obrigado. Eu começo com uma epígrafe, que eu não vou ler, está aí para quem quiser ler, mas tem uma parte, né, Carlo Ginzburg, é um dos historiadores que eu mais admiro, italiano, que ele fala, em certo momento, assim como a língua, a cultura oferece ao indivíduo
um horizonte de possibilidades latentes, uma jaula flexível e invisível dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um. Eu gosto muito dessa ideia, né, porque tenta trabalhar a noção de liberdade, né, a liberdade no seu amplo sentido, mas também o condicionamento. Então, estamos todos dentro dessa jaula, né? E o historiador, o Carlo Ginzburg, me inspira também a pedir a todos vocês, né, que façam as próprias associações a partir das imagens e de alguns fragmentos que eu trouxe para vocês. Eu estou escrevendo um artigo, na verdade estou apenas começando, e eu tive a ajuda da pesquisadora Fernanda Critelli para algumas pesquisas em acervos de jornais. Bem, a gente não poderia começar de outra maneira, né? Falando de Gregory Warshawski, mas de um projeto que, no mínimo, é inesperado, né? A gente fica olhando para essas imagens, né? É lógico que se trata de uma arquitetura culta, de alguém que tem uma escola, uma formação europeia, mas dentro de códigos que são próprios de uma arquitetura que a gente poderia chamar, a princípio, nativista, talvez primitivista, no sentido de uma arquitetura culta que se aproxima de uma questão mais popular. É uma casa pouco conhecida, me deparei com ela, as informações foi o Carlos que me passou sobre a datação, o nome da proprietária, etc. Falar de semana em arquitetura é um pouco complicado, porque a arquitetura que acontece, deriva da Semana de Arte Moderna, não acontece de imediato. Tem um default, é típico, né? A arquitetura é uma arte mais cara que as outras, é mais difícil, precisa ter cliente que aposte, né? Então, em geral, nós temos uma década, tem uma decalagem entre um fenômeno no campo das artes em geral, da literatura, artes plásticas, e em relação à arquitetura. Mas vamos lá, né? Vamos tentar falar. Só para começar, todo mundo começa por aqui, né? Sobre as ideias do Jeca Tatu, que é onde o Monteiro Lobato vai publicar, alguns anos depois, o texto que causou grande impacto, né? E seria, segundo alguns depoimentos, o ponto de coesão dos primeiros agentes do modernismo, tanto artistas como intelectuais. O texto ficou conhecido pela sua versão impressa, e não pelo seu título original, né? O título original é A Propósito da Exposição Malfatti, portanto, um texto anódino, né? Mas, de qualquer maneira, o Monteiro Lobato ele vai escrever o seguinte, numa passagenzinha: embora eles deem como novos precursores de uma arte, nada é mais velho que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Então, o texto está no texto dele, o título Futuro. De há muito, já que estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. É interessante, né, essa arte teratológica, monstruosa, porque ela antecipa a classificação que foi dada à arte moderna pelo nazismo, né? Exatamente os mesmos termos, né? Está certo que lá no nazismo a coisa era um pouco mais complicada, mas a visão do Monteiro até é um pouco surpreendente. O Wilson Martins chegou a tentar salvar a alma do Monteiro Lobato, dizendo que era uma implicância, que sempre foi um autor moderno. Em vários pontos ele estava muito próximo, ele fez as pazes com Oswald de Andrade na velhice, né? Então, o Wilson Martins tenta colocar ele mais no contexto. De qualquer maneira, isso causou realmente um mal-estar muito grande, e foi uma fagulha, né? Para que o Mário da Silva Brito, grande historiador do primeiro modernismo, vai chamar de estopim, né? É interessante que muitas vezes se fala que Mário, o Menotti, o Oswald, todo mundo se colocou, mas, na verdade, até onde eu sei, apenas o Oswald de Andrade se posicionou numa nota no Jornal do Comércio, de 11 de janeiro de 1918, portanto, já no início do ano, a exposição começa no final do ano, e ele vai falar o seguinte:
possuidora de uma alta consciência do que faz, levada por notável instinto para a apaixonada eleição dos seus assuntos e da sua maneira, a vibrante artista não temeu levantar com seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões e as mais contrariantes hostilidades. É um texto que não entra muito no mérito das pinturas, é bem da verdade, né? Ele é uma defesa mais ideológica, é uma postura mais de grupo, que é um pouco como esse grupo vai se montar, né, no seu início. Note que a Anita ela faz um primeiro estágio, né, um primeiro aprendizado na Alemanha, no início dos anos 10, depois ela vem para o Brasil, faz uma primeira exposição em 1914, tenho a impressão, vai para os Estados Unidos, lá ela vai circular por um grupo muito sofisticado, ela vai conhecer o Marcel Duchamp, inclusive, e depois, ao voltar para o Brasil, ela faz a exposição de 17, que é a mais famosa, né? E são figuras que estão presentes na exposição, e eu chamo a atenção desse quadro tropical, não só pelo título, também pela temática, né? Uma cor tropical, como diz o título, a vegetação, e a mulher, né, de tez escura, provavelmente uma mestiça e mulata, e as vestes despojadas e simples. Quer dizer, há aqui em Anita uma espécie de prospecção, né, do que viria a ser o nosso melhor modernismo, pelo menos eu entendo assim. A semana, com as fotos tão conhecidas, né, e ela aconteceu de 13 a 17 de fevereiro no Teatro Municipal, né? Todo mundo conhece um pouco isso, mas vale a pena lembrar os nomes, né? Além de Mário Oso, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, o Príncipe, como era chamado, né? Sérgio Milliet, grande intelectual, Heitor Vilas-Lobos, Tássio de Almeida, Di Cavalcanti, Paulo Prado. Paulo Prado foi um dos promotores da semana, por sinal, né? Muito rico e com um trânsito enorme na parte diplomática do país. O Di Cavalcanti, ele na minha opinião, né? Minha opinião nesse caso é muito claro isso, eu acho que ele é o grande artista da Semana de Arte Moderna, ele é o cara que está mais à frente, né? Eu diria que as artes gráficas que ele domina como poucos, está muito à frente de sua época, isso aqui é bom até hoje, não é? E também há essa percepção, né, dessa noção da árvore que se enraiza nesse novo solo, né, da estátua, né, da tradição neoclássica, ou clássica e neoclássica, em meio à vegetação tropical. Quer dizer, há alguns temas que já estão colocados aqui que não são tratados como uma questão relevante na Semana de Arte Moderna. Temos também a famosa estátua, né, a cabeça de Cristo, que pertence hoje ao IEB, como todo o patrimônio, né, de quadros, desenhos, que é uma coisa maravilhosa. A parte dele está sendo exposto lá na Galeria SESI, na Avenida Paulista. É uma exposição muito bonita, por sinal. E ele teria escrito, segundo ele próprio, né, porque recebeu muitos desaforos da mãe, das tias, muito católicas, onde já se viu um Cristo de trancinhas, ele teria escrito Pauliceia desvairada numa madrugada. Eu sempre desconfio muito desses mitos, né, os mitos criados pelos próprios protagonistas. Só para adiantar, ele disse que escreveu deitado numa rede, numa fazenda de Araraquara, em uma semana, o Macunaíma, em 1927. É muito bom, né, porque em 1927 não tinha o manifesto do Oswald de Andrade, o manifesto antropófago, e ele poderia se desligar ou antecipar-se, né, enquanto o dono da ideia. É sempre um pouco complicado essas questões. Voltando para a semana, um dos primeiros frutos vai ser a revista Claxon, né? O primeiro número vai ser de maio, portanto, 2 meses depois do evento, e vai ter uma sequência, eu creio que são 9, 10 volumes, que você acha que são 9. Já foi feito o facsímile, tem esses exemplares, e essa revista ela tem como grande questão o desenvolvimento do que é o tema da Semana de Arte Moderna, ou está subjacente à discussão, que é a noção de atualização, né, de ganhar, sabe, o tempo perdido, de se atualizar em relação às vanguardas europeias. Não temos grandes obras de arte, de fato, na Semana de Arte Moderna, pelo menos nada comparável que viria a acontecer depois. E tem também na Semana de Arte Moderna uma grande ausência, né?
porque se tem alguma coisa que está dentro do contexto da modernização do país, são as vias férreas, né? Todo o enriquecimento do café que vai gerar a indústria de São Paulo. E esse edifício, né, de Vitor de Bugrá, concilia, né, esses novos aspectos da modernidade arquitetônica, tem tirantes metálicos, né, tem todo um conjunto de artefatos, afora a própria via férrea, tem o relógio, mas também tem essa questão do neocolonial, que é um dos temas mais importantes nesse momento. E não é à toa, né, que, dentre os dois únicos arquitetos que estão presentes, tem um polonês, o Georg Prirenzenbel. Se tiver um polonês, me desculpe, e até os que falam em português, porque está bem ruim a pronúncia. A arquitetura dele, que se apresenta, é uma arquitetura muito convencional já para a própria época, né? E um pouco pautado nas opiniões da Aracy Amaral, nada que se compare realmente a uma proposta mais contundente, no sentido de uma arte, de uma arquitetura novidadeira, que era um termo muito usado pelo Mário, que é bem apropriado, né? A Aracy, ela fala o seguinte, né? Ela trabalha muito com depoimentos, eu gosto muito do jeito que ela trabalha, ela tem depoimentos, ela trabalha muito com documentos, e ela fala assim: declarou-nos o engenheiro Guilherme Malfatti, que era irmão da Anitta, que nenhum de seus projetos da semana foi construído, pois naquela época tudo era imaginação. O importante era propor algo contrário ao que se fazia. No campo da arquitetura, eram aqueles anos de transição, procurava-se dar uma tendência moderna, restabelecer o colonial brasileiro. Veja bem, o Guilherme Malfatti, ele ficou sócio do Antônio Moya, né? Era mais jovem, o Moya tinha um outro sócio que me escapa o nome, e eles acabaram tendo uma parceria de longa duração. Então, é o próprio sócio falando do parceiro. Ainda Aracy Amaral, nos projetos de Moya para o mausoléu e para o templo, né? Eu pus em ordem contrária, na época da semana, assinalamos, diz a Aracy, né, as linhas retas, as estruturas geométricas maciças, fincadas ao solo, e nelas se nota um forte relacionamento com as grandes edificações palacianas ou religiosas da antiguidade no Oriente Médio ou com templos pré-colombianos no México. Está na Artes Plásticas na semana de 22. O que me parece muito interessante, né, desse arquiteto, que a gente vê as imagens que a gente tem da semana, e a gente lembra na hora de Flávio de Carvalho, que vai, algum tempo depois, eu acho que foi em 27 ou 28, teve o concurso, né, para o Palácio do Governo, e ele apresenta um complexo, né, estonteante, né, parece um forte, um complexo militar, com luzes contrastantes, né, assim, meio uma figuração expressionista, mas que também lembra essas mesmas imagens convocadas pela Aracy. Eu acho que tem alguma conexão aí, mas eu ainda não fui buscar. O Gregory Warshawski, né, eu tenho a impressão que é o que melhor espelha o debate proposto pelo modernismo paulista, né? Ele vai estabelecer, ali no final dos anos 20, né, o que é próprio desse modernismo, que é esse oscilar entre a atualização, que a gente pode chamar também de modernização no campo da sociedade, de um lado, e o nativismo, ou localismo, para usar um termo tão ao gosto de Antônio Cândido, né, que vai estar presente também na obra do Warshawski. Ele vai construir uma série de casas, como eu mencionei, no final dos anos 20, também no início dos anos 30, e me parece que traz essa ambivalência do moderno e do vernacular. Por exemplo, nessa casa na Rua Santa Cruz, a própria casa, hoje faz parte do sistema de museus do DPH, além da varanda com telhado na parte posterior, que está obstaculizada aqui por esse balcão do lado direito e esquerdo, né, ele
ele tem um telhado, né, o telhado da varanda, com telhas em barro. E também ele vai convocar a sua esposa, a Mina Klabin, da família, né, irmã também da esposa do Segal, portanto, eles eram concunhados, a fazer os jardins, e ela vai fazer vários jardins nas suas primeiras casas, né? E é interessante porque ele era o representante do CIAN no Brasil ali nos anos 30, e ele escreve uma carta para o Gideon, né, Siegfried Gideon, que era o secretário-geral do CIAN nesse momento. Ele fala assim, os nossos aliados mais eficientes, pelo menos no Brasil, são a natureza tropical, que moldura tão favoravelmente a casa moderna com cactos e outros vegetais soberbos e a luz magnífica que destaca os perfis claros e nítidos das construções sobre o fundo verde escuro dos jardins. O telhado foi abandonado nos outros projetos, né, prevalece as lajes planas, mas os jardins da mina vão estar presentes. Ela tinha uma especial predileção pelos mandacarus, né, vários cactos, mas os mandacarus têm essa, que está presente muito na pintura da Tarsila, em especial na pintura posterior ao Manifesto Antropófago, mas que também está presente no primeiro projeto importante de Roberto Bulemax, que se dá em Recife, já avançando nos anos 30, né, quando ele foi contratado pelo Luiz Nunes. Então, o cactário que ele faz lá seria a primeira versão do Roberto Bulemax para o que seria essa planta autóctone sob o controle do desenho plástico. Aqui passando umas imagens, também todas que foram me passadas há alguns anos pelo Carlos. Na verdade, na Santa Cruz, você pode me corrigir se eu estiver enganado, o que foi tombado foi o parque, né? Então, portanto, é uma homenagem à própria Mina Klabin, e com isso foi também a própria casa, que passou por várias modificações, não é mais essa casa que aparece nas fotos mais célebres, né? Aqui é a da Rua Itápolis, onde o Carlos tem, pelo menos tinha, deve ter ainda o seu escritório, ou a casa, mora lá. É que quando eu fui lá estava a visitação. E a casa também conhecida, uma das casas modernistas, a casa da Rua Bahia, que foi várias coisas, ateliês, foi loja de imóveis, eu nem sei o que está acontecendo lá. Mas essa casa ela foi escola de inglês, meu Deus. E, bem, ela recebeu visitação, e também aqui nós temos um jardim. Notem que não tem nada, né, da exuberância e do controle, né? O Bulemax ele era, de fato, um pesquisador em botânica, né? Então ele tinha formação em artes plásticas, sua formação acadêmica, e muita prática no campo da vegetação, né? Inclusive com as suas famosas viagens pelo país. Mas a Mina Klabin fez antes. Eu vou falar aqui rapidamente o que eu chamei de genealogia de uma ideia. Isso é relativamente conhecido também, mas é uma festa que aconteceu na cidade de Rouen, em 1550, era chamada de entrada, com a presença do rei, né, era Henrique alguma coisa, 8, sei lá. E, nessa ocasião, foram levados diversos indígenas, cerca de 50 índios brasileiros, eles foram expostos lá, como curiosidade, nessa festa, né? O Henrique II, me desculpe, é o marido da Catarina de Médici, sua consorte. A promoção era dos comerciantes, não era um evento público, mas era um evento com interesses comerciais, né? Eles pretendiam, esses comerciantes, né, vir para o Brasil. Então, nós estamos antes da chamada França Antártica, né, que vai ter a presença de Villegagnon aqui no Rio de Janeiro. Esse nome é importante, como a gente vai ver logo a seguir, né, que é de 1555 a 1570. Então, 5 anos antes da chamada invasão francesa no Rio de Janeiro. O mais interessante ainda é que Michel de Montaigne, dizem que ele teria ido nessa festa,
não tem nenhuma comprovação, mas ele teve contato com as informações, com os desdobramentos, e, a partir disso, ele vai escrever o ensaio dos canibais, que foi publicado na coletânea de artigos. Não se sabe direito também quando ele escreveu, né? Provavelmente logo a seguir, não tá mais próximo do 1550 do que 1580, né? De 30 anos separa o texto do Montaigne em relação ao evento. Ele vai escrever uma coisa que é muito interessante, porque, até onde eu sei, é uma das primeiras manifestações de relativismo cultural, né? A Europa, né, como colonizadora do mundo após as grandes navegações, ela tinha sempre esse nariz em pé em relação aos povos chamados periféricos, né? Olha o Montaigne o que ele fala. Esses povos não me parecem, pois, merecer o qualificativo de selvagem somente por não terem sido, senão muito pouco modificados pela ingerência do espírito humano e não haverem quase nada perdido de sua simplicidade primitiva. As leis da natureza regem-nos até agora e mantiveram-se tão puras que lamento, por vezes, não as tenha o nosso mundo conhecido antes, quando havia homens capazes de apreciá-los. Esses homens capazes de apreciá-los, dentre eles seria Platão, né, que escreve na República sobre a possível Atlântida, e ele faz essa conexão, Montaigne, quer dizer, esses povos descobertos, tão puros e tão simples, né, e tão regrados por leis. E tem outros fatos que é muito interessante, da conversa que o rei teria tido com o cacique brasileiro, né, onde o cacique brasileiro se mostra perplexo como é que se pode um homem barbado respeitar uma criança de 5 anos, ou como as pessoas que passam fome na capital francesa não cortavam a cabeça do rei. Não é essa a expressão, não matavam. Ele adiantou a Revolução Francesa, esse cacique, em alguns séculos, né? Aqui está em Fernand Denis, né? E aqui a capa da primeira edição do livro de Montaigne. Tem um livro também que passa, em geral, desapercebido, que é o livro Estética da Vida, de Graça Aranha, né? Eu entendo que é o primeiro grito, né, que vai adiantar o novo encaminhamento do modernismo. Ele fala, a citação é um pouco longa, mas vale a pena porque é muito interessante. Assim, nossa inteligência, para se libertar dos elementos bárbaros, fez da cultura um ato de mau gosto e um ato de covardia, produzindo uma literatura incolor, sem obras, onde o idealismo do nosso espírito metafísico não encontra os seus símbolos, nem a vida as suas criações ideais. E, no entanto, aqueles elementos bárbaros da nossa formação espiritual e da nossa nacionalidade reclamam, antes do seu desaparecimento total, os seus vates, os seus poetas e os seus escritores. O que há de grandioso, de descomunal, de monstruoso, de amorfo, de infantil, de caduco mesmo, na natureza e nas gentes, exige a sua epopeia. Alguns tentaram ser o poeta épico dessa selvageria. A natureza os fez bárbaros e capazes da necessária inconsciência. A cultura rudimentar, porém, que adquiriram, pô-los em desequilíbrio com a sua verdadeira pátria. O pedantismo matou neles a íntima selvageria. Deixaram de exprimir inconscientemente para ver e explicar. Nunca tais escritores se entenderam secretamente com as coisas que trataram. Me parece muito claro, em 1921, né, o Estética da Vida, um ano antes da semana, e já temos aí, muito além da Semana de Arte Moderna, temos um programa já do que seria, né, o projeto do Oswald mais tardio. Essa busca, né, dessa selvageria redentora, né, onde não nos interessa nada do que vem da Europa do ponto de vista dos valores culturais. O Oswald ele vai publicar o seu manifesto no jornal, né, em 1924. Dois trechinhos apenas, porque se conecta com as questões que me interessam. A poesia para o Brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo presente. Essa mistura constante que ele faz no manifesto entre os elementos, né, da civilização europeia,
o jornal aqui, né, com as características mais próprias, né, de uma tradição vernácula, que podemos ver nessa gaiola, né, do passarinho e nessa calma do jantar domingueiro, né. O Blaise Cendrars vem nessa ocasião para cá também, né? E é interessante também porque é aí que vai começar a se iniciar as visitas, né, pelo interior do país, as famosas viagens de redescoberta ou descoberta propriamente do Brasil por parte desses homens citadinos que conheciam Paris e não conheciam o interior de Minas, né? Nós tivemos, como decorrência dessas viagens, algumas coisas que vale a pena a gente só pontuar. Obviamente, o livro do Oswald, tardiamente publicado em 1925, na França, em português, mas por uma edição na França. Nós vamos ter o Blaise Cendrars publicando um livro de viagem, né, de poemas, diante dessa descoberta de um mundo tão peculiar, e convida a Tarsila, já na ocasião muito amiga dele, para fazer os desenhos, né? Esses desenhos, alguns deles estão no IEB, porque ela deu para o Mário de Andrade. Outra coisa também que a gente nota é que dá para se ver claramente, né, que o quadro A Negra, de 23, que muitas vezes a gente tende a colocar junto ao momento antropofágico, já estava pintado, é ele que serve de modelo, né, para a gravura da capa. E os desenhos sensacionais da Tarsila, né? Quisera eu desenhar assim, poucos arquitetos desenham tão bem assim. E o que a gente vai vendo nesses quadros, e principalmente nesses desenhos, é essa capacidade que ela tem de, com poucas linhas, evocar o que é substancial. Em cima das colinas ou dos morrotes, nós temos igrejas, né? Nós temos o casario anônimo, que tanto vai interessar Lúcio Costa, feita pelos mestres de obras anônimos, como ele gostava de dizer, a ocupação, né, calma, com aquele tempo que se arrasta no território sem fim. Essas coisas vão, e quando ela passa para a pintura, que vai fazer com mais calma, 24, 25, né, muito em cima das questões colocadas no manifesto do marido, né, na ocasião, você tem essa oscilação entre a cidade ou a civilização que vai para o campo, ou o campo que, de alguma maneira, entra com alguns dos seus elementos, uma capela, nunca a igreja principal, mas uma capela caiada de branco, a arborização. Então, os quadros da Tarsila, nesse momento, eles passam por esse universo, né, onde estão resgatados a paisagem brasileira no sentido da natureza, do território, mas também dos hábitos, costumes da tradição mais, que a gente pode dizer, anímica, espiritual, cultural do povo brasileiro. Há claramente uma simbolização dessas coisas todas, não é um homem real, mas, de qualquer maneira, há o que Antônio Risério escreveu num texto muito antigo, até quando eu gostava ainda dele, que o manifesto Pau-Brasil ele vai gerar toda uma cultura de inversão de sinais. Né, tudo que era ruim passa a ser bom, né, tudo que eram as nossas mazelas, da nossa etnia, né, da nossa racialidade, como se dizia na época, de uma natureza intransponível, tudo isso a natureza passa a ser bela. Né? Então, moro num país tropical abençoado por Deus, como diz o nosso grande poeta, é um trabalho de transformação no das ideias e dos valores. Lazar Segal, assim como outros estrangeiros que para cá vieram e ficaram, ele tem, todo mundo conhece os quadros deles anteriores, né, com aquele expressionismo alemão, onde ele se forma, judeu, fugindo dos pogroms, portanto, aquela questão melancólica, a incomunicabilidade. E aqui no Brasil ele vai fazer um esforço danado para se articular com o grupo local, para pintar as cores locais. Eu adoro esses dois quadros, né, e está aí essa agenda, né, do homem misturado, caldeado, fundido, né? E com as vestes simples, quando elas aparecem, em meio, né, à vegetação tropical. O outro dado também vão ser as viagens, e o Mário vai ser o mais intenso. Ele nunca foi para o exterior, até onde se sabe. Os outros, ele era um cara de classe média,
vivia de salário, ao contrário de outros que eram muito ricos, a Tarsila, o Oza, pessoas muito abastadas. E ele não viajava para o exterior, mas ele viajou muito no Brasil. E em 27 ele vai fazer viagens, que vai ser depois colocado no seu livro, né, O Turista Aprendiz. Mas essas fotos que estão lá no IEB são magníficas, né, retratando, né, o homem brasileiro, o sítio, né, o território, os hábitos, os costumes. Né? Essa foto eu adoro, como essa também. 28, antropofagia. Nós temos aqui uma passagem que tudo isso se fecha, que foi falado aparentemente de forma aleatória. Numa frase ele vai falar filiação, genealogia, né? O contato com o Brasil Caraíba. Villegagnon, print terre, Montaigne, o homem natural Rousseau, da Revolução Francesa ao Romantismo, a Revolução Bolchevista, a Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado de Kaiserlin. Caminhamos. Kaiserlin é um escritor, meio filósofo, que acabou no ostracismo total hoje em dia, mas ele é citado por vários autores da época, o Oswald bastante, o Mário e até Le Corbusier também. Há uma radicalização, né, daquele nativismo que impera no momento anterior, de 24, para um primitivismo, né, que saqueia a filosofia libertária europeia, conferindo a ela uma origem brasileira. Filiação, né? Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, Brasil, brasileiros, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Ou seja, Montaigne só escreveu o que escreveu porque viu os índios brasileiros que viviam aqui numa espécie de democracia primitiva e assim por diante. Então, há uma reconstrução da história, né, segundo ao gosto do próprio autor, muito inteligente, sarcástica e, por que não dizer, um pouco verdadeira também, né? A Tarsila, eu pus só 2 quadros, que são os mais emblemáticos, né? Eles leram Freud bastante nessa época. O Mário faz o famoso livro, em 24, né, que virou filme, que fala que dizem que é o Caio Prado, né, que tinha uma preceptora alemã. Então, é um livro onde tem toda a questão da psicanálise. Mas Totem Tabu, que é citado pelo Oswald, está presente nas pinturas também, né? Essa relação que se fazia, né, a partir de Freud, entre o primitivo e a criança, né? Essa analogia entre a ontogênese e a filogênese, que ele vai buscar a biologia de Haeckel. Então, é muito interessante, porque essas figuras desnudas, né, muito ligada à vida orgânica, com cabecinha pequena, né, que simboliza essa infância, totalmente frente, diante ou dentro de uma natureza que ainda não tem forma, né? É como se fosse aquela natureza que começa a crescer, né, da sua origem primordial. Lembra muito os textos de Euclides da Cunha, quando ele fala da Amazônia, que são textos geniais, que tem esse ar também meio bíblico, né, da Gênese bíblica, né, que as coisas estão surgindo diante dos nossos olhos. 28, daí o Mário falar que escreveu em 27, na minha opinião, mas ele publica em 28, depois do manifesto. O próprio Oswald, que tirava o sarro em todo mundo, e muito do Mário, falou que é o primeiro grande livro antropofágico, né, trouxe para a sua seara. E no mesmo ano ele escreve ensaio sobre a música brasileira. Vale a pena falar um pouquinho do ensaio, mas Macunaíma é um livro magnífico, e onde você tem uma oscilação muito grande entre uma alegria quase que total para uma melancolia profunda e acho que irrecorrível, porque o final é muito trágico, né? Ou talvez não. Ele fala assim: é mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Morreu, né? E o final é lindíssimo, mas também melancólico.
A tribo se acabara, a família virara sombras, a maloca ruíra, minada pelas saúvas, e Macunaíma subira para o céu. Porém ficara o Aruaí do séquito daqueles tempos de Dantes, em que o herói fora o grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do Uraricuera, que é o rio, preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. No livro Ensaio sobre a Música Brasileira, valeria um curso sobre isso, que é incrível esse livro. Ele foi reeditado agora pela IDUSP, finalmente deram valor para esse livro, né? É um livro que eu tenho trabalhado já há 30 anos, e agora ele foi reeditado, uma edição belíssima pela IDUSP. E é ali que ele vai fazer coisas que são muito importantes. Na conversa com Lúcio Costa, não vou falar sobre aqui, que é a teoria do gênio, o que seria o gênio do ponto de vista da antropofagia, do ponto de vista dessa visão do momento. E também ele vai falar da receita de como se deve fazer arte. Ele fala: a arte nasce do povo. É necessário pesquisar, é uma visão horizontal, os hábitos, costumes, o folclore, para transformar isso em obra elevada de arte. Então, quando Villa-Lobos faz o que fez, com pesquisa intensa, depois fazendo as suas sinfonias a partir dessa matéria-prima, ele está seguindo de uma forma... E olha que eles não se davam muito bem, mas seguramente Heitor Villa-Lobos está muito próximo desses preceitos presentes nesse livro. E, para não dizer que não falei dele, né, que eu adoro também esse livro, que é o poema amazônico Cobra Norato, e de 29, um ano depois de Macunaíma, é um livro belíssimo, fez um sucesso danado também, e depois, na sua reedição, né, ele ganhou essas gravoras de um outro autor que eu gosto muito, que é o Goethe, né, um grande gravurista, talvez o maior gravurista, bem, falar maior, a gente sempre está fadado a errar, mas um dos grandes gravuristas desse movimento. Bem, agora a gente fala um pouquinho, rapidamente, da arquitetura, né? Tem a simetria, que eu já trabalhei bastante sobre isso, entre Mário de Andrade e Lúcio Costa, que não dá para desenvolver aqui. Aqui eu mostro apenas ambos, né, com essa preocupação dentro do que seria a construção dessa ideia de patrimônio. Eu diria que o Lúcio empobrece bastante as ideias colocadas pelo Mário. O Mário é contemporâneo às ideias de hoje, né? A noção, por exemplo, de patrimônio imaterial que já está presente nas suas ideias desse momento. Mas outra coisa que aí sim é importante para esse enredo que eu montei é a viagem de 22, do ano da semana, que o Lúcio vai fazer a Diamantina. Ainda ele estava naquela condição, ele ganhou um prêmio do José Mariano, ele era meio já tido como arquiteto, futuro arquiteto neocolonial, e com desenhos belíssimos ele faz esses registros, né, que ele próprio fez questão de publicar no seu livro Testamento, né. Depois, à frente do IFAM, onde ele vai estar desde a sua fundação, na época ISFAM, né, era serviço, não instituto, ele vai também fazer toda a questão de termos essas viagens de descoberta também, né? Aí no caso das raízes da arquitetura brasileira, colonial, vernácula, né? São registros, tinham fichas a ser preenchidos, tem arquitetos importantes que trabalharam, muitos deles ligados ao modernismo, que vão fazer esses levantamentos. E tem também a presença de Corbusier, outro estrangeiro, né? E nós temos duas fotos aqui com Graça Aranha. Graça Aranha ele foi homenageado pela Claxon número 1. Em geral, os historiadores tentam desmerecer o Graça Aranha, não entendendo o quanto ele é fulcral nesse desenvolvimento dessas ideias, né? Dizem que ele era um passadista, usam até os termos da época, né? De qualquer maneira, ele conversando com o Corbusier na sua primeira viagem ao Brasil, e o Corbusier vai falar o seguinte: os jovens de São Paulo expuseram-me sua tese, somos antropófagos. Antropofagia não era hábito glutão, era um rito esotérico, uma comunhão com as melhores forças. A refeição era frugal. Havia de 100 a 500 guerreiros comendo a carne do guerreiro capturado. Esse guerreiro era valoroso. Comer a carne dos próprios guerreiros de sua tribo. Logo, comendo sua carne, assimilava-se à carne mesma de seus ancestrais. Isso ele narrando, né, no texto Prólogo Americano, publicado pelo livro incrível da
Margarete, né, da Cecília, do Vasco e do Romão, né? Um livro, pelo menos na minha formação, muito importante. E ele vai falar outra coisa, o Corbusier, no mesmo texto. Só penso em arquitetura casas dos homens, torno-me rousseísta, ou seja, russoniano, né? Rousseau, um discípulo de Rousseau. O homem é bom. Mas se penso em arquitetura casa de arquiteto, torno-me cético, pessimista, voltairiano, e digo, tudo vai mal no mais detestável dos mundos. Cândido, né? Otimista, do Voltaire. Eis onde conduz a exegese arquitetônica, a arquitetura sendo o resultado do estado de espírito de uma época. Chegamos a um impasse. Os mecanismos sociais e morais estão desorganizados. Temos a sede de um Montaigne e de um Rousseau, empreendendo uma viagem para ir questionar o homem nu. A reforma a empreender é profunda, é a hipocrisia que reina, amor, casamento, sociedade e morte. Estamos inteira e totalmente falsificados, somos falsos. É interessante, no mesmo texto, né, que ele se refere aos antropófagos e ele fala os mesmos autores colocados por Oswald no seu manifesto, com muita aproximação, e ainda de brinde ele fala do homem nu, né, uma clara referência do arquiteto que ele conheceu, o nosso Flávio de Carvalho. Obrigado. Às vezes dá branco. O Flávio de Carvalho, né, como a gente sabe, escreveu O Homem Nu, e tem uma repercussão danada na imprensa, e seguramente o Corbusier ficou sabendo, né? Aqui é a segunda foto que eu falei, foi a Araci, que me passou até péssima essa imagem, mas dá para ver, né, a Tarsila muito bonita na época ao lado do Corbusier, mas tem o Oswald, tem o Lúcio Costa, tem o Jorge Machado Moreira, tem o Roberto Bulemax, tem o Celso Antônio, está todo o time dos grandes modernistas, né, presentes nesse encontro com Corbusier. E tem o que o Lúcio coloca, né, no período que ele fala que ele está descansando, na verdade fazendo a sua conversão para o moderno, ele faz as casas sem donos. Ele publica algumas dessas casas com pilotis, né? Mas note que tanto na primeira como na segunda imagem, as varandas com toda essa vegetação tropical, presença das redes de dormir, né? E a presença também de artefatos da modernidade, nessa síntese, né, proposta, que claramente, né, todo mundo fala, em vários momentos do livro Testamento dele, o Lúcio Costa fala, acho que 3 vezes, que ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Le Corbusier em 1929. Ele faz até uma brincadeira que ele fugiu da conferência que o Corbusier deu no Rio, e que ele foi enforcado numa brincadeira de forca porque não sabia o nome do Corbusier. Então, dizer que em 1924, 25, ele está fazendo a La Corbusier, me parece um certo exagero, né? Eu acho que a fonte é mais imediata, né? É o Gregory Warshawski, que vai para o Rio a convite do próprio Lúcio para dar aula e virar os sócios, fizeram o conjunto da Gamboa, e me parece que aí, né? E é nesse momento que o Roberto Bulemax vai conhecer o Lúcio. Essa conexão não é muito difícil de se estabelecer. Eu já escrevi numa revista da USP há alguns anos, essa conexão entre Mina Clabin e o Roberto Bulemax é uma coisa que a ponte é o Lúcio Costa. Então, nós temos aqui, né, a famosa Vila Monlevade, foi publicada em 36, mas é um projeto de 34, onde o Lúcio vai fazer finalmente, né, o que seria, na minha opinião, essa conciliação desses valores já colocados pelo modernismo brasileiro, em especial de São Paulo, da conciliação entre o moderno e o local, que pode ser o vernáculo, pode ser a tradição. Não dá para a gente também esmiuçar, mas temos o homem encostado no pilotis, né? A mulher lavando roupa, isso é muito criticado, até foi criticado quando defende a tese, mas o Lúcio é muito claro, a arquitetura não muda a sociedade. Então, a realidade é essa, a arquitetura é para melhorar a vida das pessoas. O homem recostado na rede, a rede pendurada nos pilotis, lendo o jornal, né? Tal como propôs o nosso querido Oswald de Andrade. Cavalos num piloti, no outro lado da mesma imagem, automóveis e a gasolineira. Pedinte, pedindo esmola diante da igreja.
Então, não é uma utopia desenhada por Lúcio. Esses elementos, né, eles vão estar presentes em obras do próprio Lúcio, como o pavilhão que ele faz com Niemeyer em Nova York, em 1939, amplamente conhecido por todos, e não resisti aqui, né, de colocar lado a lado a foto do pavilhão com as suas vitórias régias, e o que era para o Mário, que ele adorava essa foto, ele falou bastante dessa foto, do homem amazônico junto às vitórias régias. Ele fez também essa composição, né, entre varandas tradicionais, com pilotis e com panos de vidro, na Casa Saavedra, e no tão conhecido Parque Hotel também em São Clemente, onde talvez seja o melhor ajuste entre essas duas dimensões, entre essa ambivalência. Nós vamos ter também na Trienal de Milão, em 64, um dos pavilhões brasileiros, muito menos conhecido que os outros, né, onde no final da feira se chegava no espaço de redes, né, e tinha fotos de Brasília e fotos de Gauthierot, da cultura popular nordestina, em especial da Bahia. Detalhe, tinha também violões dispostos para quem quisesse tocar. E aí tem Caymmi, né? É Caymmi na sua Bahia e na rede. Dizia Caymmi que ele fez muita música, mas todas deitado na rede. E para finalizar, apenas um slide show, e onde a gente mostra, né, que Oscar, que ele escondeu nessas coisas que ele fez, né? Não tem nem o livro do Oscar que tem essas coisas. E isso não é Lúcio Costa, não errei na legenda, é do Oscar, sua casa em Mendes. Também não resisti de colocar na Salina. Fotos do Nelson Con. Então, aí as varandas, né, a simplicidade das gentes, uma arquitetura culta, mas que mimetiza essas qualidades do que o Mário falava do folclore, né, nos termos daquela época, mas que seria essa base cultural mais ampla. Aqui o Carlos Milan, formado no Mackenzie, por acaso, um grande arquiteto, morreu muito cedo, não confirmou mas está aí as varandas, telha de barro, as pedras, a parede caiada de branco e a paisagem. Ou então, nosso Paulo Mendes da Rocha, né, também no litoral, em Ubatuba, ele fez a sua casa também primitivista, fotos do Nelson Con também, que me passou ontem de madrugada, para eu poder passar para vocês. Severiano, mais conhecido, né, com o Centro de Proteção Ambiental em Balbina, que está absolutamente derrubado, em ruínas, por falta de manutenção. Eu acho que nem sei se existe ainda. 2 anos de pandemia, muita coisa pode ter deixado de existir. Brasil Arquitetura, Marcelo Ferraz e Francisco Fanucchi, com toda essa artesania. Essa é uma das obras mais decalcadas, né, nessa relação apresentada aqui nessas minhas conexões. Um projeto pouco conhecido, eu e a Silvana visitamos, junto com o Ricardo Otaque, há algum tempo, alguns anos, e são fotos minha e dela, eu não sabia identificar de quem era cada uma. E também vivendo em meio à paisagem, com reformas, e até pinturas muito características da Mônica Nador, né? Não é dela, mas eles aprenderam em oficinas. E projetos de vários tipos, onde nós temos essa série de arquitetos que confirmam uma tradição. Bem, eu termino assim, né, com essa foto do projeto da Cristina Xavier, da Cris. Essa apresentação é bem panorâmica, tenho consciência disso, né, do que a gente pode chamar de uma cultura pau-brasil, né? Os seus desdobramentos na arquitetura foram enormes, com a peculiaridade de ter sido desenvolvida com maior substância pelo arquiteto carioca Lúcio Costa. Foi no Rio, né, curiosamente, que as possibilidades foram mais intensamente desenvolvidas. De qualquer modo, trata-se de uma construção coletiva, que contou com as participações de agentes múltiplos, sendo que, em alguns, né, coloquei maiores pinceladas, talvez eu tenha feito algumas injustiças. Dentre esses que eu destaquei, né, a Anita, a Tarsila, Oswald, Mário, Lúcio,
né, também com as participações destacadas de estrangeiros, né, Gregory Warshawski, Blaise Cendrars e Le Corbusier. Bem, então essa é a minha singela história da arquitetura para o Brasil, né? Quem souber, que conte outro. Bem, Abílio, super agradecemos a conferência, acho que o nome certo é esse mesmo, né? E vamos partir, então, para nossos comentários aqui dos curadores e abrindo depois, em seguida, para a plateia. Eugênia, você vem aqui também para frente, por favor. Estamos no campo de visão. A gente podia desligar a projeção? Vamos ficar mais uns instantes para ficar sem. Estamos no campo? Bem, primeiro, eu gostaria de destacar que a leitura que o Abílio traz, né, e toda vez que a gente conversa sobre a arquitetura, né, e o modernismo, sempre surge alguma coisa nova na nossa conversa. Então, hoje, acho que fazia tempo que a gente não conversava sobre isso. É muito gostoso ver como que o pensamento evolui, né, com a pesquisa, enfim, com as leituras. Acho que hoje essa narrativa ela se constitui de uma maneira muito importante. Tem alguns pontos em contato dessa leitura com o que nós trouxemos para a exposição, né, que é uma leitura nossa, né, Eugênia, Ana, também, que foi uma interlocutora, né, Carbontini, na leitura do próprio Bardi, né, sobre o papel que o Bardi teve no entendimento da importância da Semana de 22. E que ele trouxe para a exposição de 72. Então, há vários aspectos, né, que se colocam ali, principalmente esse, de pensar a Semana de 22 como uma parte de um processo, né, de modernização social, cultural, artístico, né, que tem um marco no final do século XIX, do seu início nas artes, né, e segue adiante, passa muitos anos 20, né, como um projeto de cultura e de país. Então, essa visão, né, que o Bardi traz desde da gráfica da capa do catálogo feito pelo Vinícius Castro, né, mostrando aquele conjunto de artistas, né, recortes de pinturas desses conjuntos de artistas, é muito interessante, muito importante. Então, na arquitetura é que essa discussão ela sempre fica um pouco mais complexa, né, porque, bem, nesse processo todo, né, qual o papel daqueles que estavam ali presentes e depois de como que se desenvolve, né, nos anos seguintes, né. E aí eu acho que é interessante, nesse aspecto só, apontando isso da nossa exposição, porque o Bardi, de fato, ele reproduz a visão da Tarsila em relação... Da Aracide Amaral, desculpem, em relação à questão de que, de fato, é o Warshawski que realiza o projeto dos modernistas, né, e que aquilo do Moya, do Pizzerembel, eu arrisco pronunciar assim, seria algo ainda fora do seu tempo. E aí a gente tomou a liberdade de contextualizar um pouco melhor tanto o Moya como o Pizzerembel,
a discussão do neocolonial e do que seria depois conhecido como Art Deco, né, para a gente pensar também aí que talvez não fosse exatamente assim, né? Quer dizer, a gente tem foi muito interessante durante a pesquisa da pré-exposição encontrar os originais reproduzidos, né, dos artigos do Mário de Andrade na Revista do Brasil. É ótimo que bem, mas os artigos do Mário de Andrade na Revista do Brasil, que era, né, dirigida pelo Monteiro Lobato, e encontrar ali os desenhos, as ilustrações, né, de um grande desenhista e artista do neocolonial, que é o José Watts Rodrigues, que naquele momento estava fazendo, né, ali aquilo é um artigo de 1920, se não me engano, estava reproduzindo as construções que depois seriam as grandes construções coloniais, preservadas e restauradas, né, o sítio de São Roque, enfim, todos esses projetos, essas obras que na época estavam em ruínas. E estava fazendo também vamos dizer, os azulejos, né, com cenas desse período colonial, das obras do Caminho do Mar, né, e da Ladeira da Memória, o monumento do centenário ali na Ladeira da Memória. Quer dizer, a arquitetura ali para o Mário e principalmente para o Mário naquele momento a arquitetura moderna, essa arquitetura que retoma a identidade nacional que estava sendo construída no período colonial, né? Tanto que, quando a gente chega em 28, né, ele ainda está até em dúvida, né, com a inauguração com as casas do Warchavchik, que ele ainda fala, né, e dá aquela polêmica que a gente gosta dele com o Oswaldo, né, assim, discutindo, porque o Mário textualmente fala que, olha, é bom, né, como é que ele fala? Que é bom e é mal, né? Quer dizer, esse neocolonial, né? Então, mas não é de todo bom, não é de todo mal, é assim que ele fala, né? Então, que é de fato a questão da identidade colocada diretamente naquela fonte do neocolonial, ela estava sintonizada também com outras, vamos dizer, com aquilo que estava se formando em 22, né? Portanto, sei, isso colocando um pouco para provocar o debate, Abílio, quer dizer, às vezes a gente qualificar vamos dizer, a arquitetura pela ausência, né, é uma maneira da gente, a arquitetura moderna, né, pela ausência na semana 22, é uma maneira da gente abordar. Mas talvez a gente aprofundar um pouco mais o que está de fato ali presente, né, seja um caminho também importante para a gente poder desenvolver. Alô? Nós está falando, eu lembrei de algumas coisas. Primeiro, o Mário, eu tenho até anotado aqui, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 28, ele soltou 3 artigos com o mesmo título, Arquitetura Moderna, 1, 2 e 3. Né? E no primeiro e no segundo, ele fala especificamente do projeto Eficácia, do Flávio de Carvalho. E ele fala exatamente isso. É o único projeto que vale a pena a gente prestar atenção, porque o resto é só velharia, e ele não sabia quem era, porque era pseudônimo, né? E ele fala assim, mas é bom, mas é ruim também. E ele fala várias limitações, inclusive a simetria, né, exagerada, que colocava ele na tradição, vamos dizer assim, da arquitetura eclética. E agora acontece que também o Moya, né, daí a relação que eu fiz, né, entre um e outro, né. Agora, uma das coisas que a gente não pode no trabalho de historiador é ser anacrônico, né. As coisas, quer dizer, quando eu falo que poderia estar o projeto da estação de estrada de ferro, de Bugrá, é porque ela estava construída e funcionando, e há bastante tempo, todo mundo conhecia, certamente o pessoal conhecia isso.
mas ele não fazia parte do time, ele estava dentro de um círculo, vamos dizer assim, de relacionamento que era outro. Ele não foi, talvez, nem lembrado, né? Então, foram os que estavam mais próximos. Agora, quando eu falo de não ser anacrônico, note que o Lúcio Costa, ele vai para Diamantina, em 22, ele vai como pupilo de José Mariano. Então, dentro do quadro da arquitetura, você ser nacionalista, você ver essa arquitetura que estava sendo feita. E tem, querendo ou não, um desafio muito interessante, porque eles negam com isso a arquitetura de tradição neoclássica trazida pelo Império. Então, se passar por cima dessa tradição, ir naquela arquitetura tida como uma arquitetura sem valor, ou uma arquitetura pelos outros, né, uma arquitetura que tem que ser ressignificada, já é um trabalho que me parece interessante. E, por fim, tem um dado também que, do ponto de vista discursivo, de alguma lógica, e principalmente de alguns valores, há claros recobrimentos da arquitetura neocolonial com a arquitetura moderna de extrato carioca, como se chama hoje, né? Há claramente. Agora, o que tem é que a forma foi encontrada, e o segredo dessa forma está justamente nessa ideia magnífica, que, até onde eu entendo, é desenvolvida pelo Oswald, né, com outros, né, no diálogo com os seus interlocutores, da fusão. É incrível o Manifesto para o Brasil, porque ele fala assim, quero todos os benefícios da civilização europeia. Tudo vem, eu quero química, eu quero fuzis, eu quero telégrafo, né? Eu não quero padre. Eu não quero os hábitos e costumes. Por isso, nós já temos aqui nossa tradição. Então, essa ideia de fusão de elementos díspares, né, é muito interessante, porque isso permite uma forma possível no Brasil. Nós não poderíamos construir. O teu avô teve esse problema, ele não tinha recurso, tinha laje em concreto armado, mas era caríssimo. Então, coloca lá um telhado e disfarça com uma platibanda e supõe-se que tem uma laje plana. Então, nós temos aí esse ajuste que é do âmbito da civilização, as condições específicas de um Brasil que tinha escravos, ex-escravos andando pelas ruas ainda, né? Então, um país que tinha imperador até anteontem. Então, essa forma que me parece o mais interessante, e que eu vejo, pela primeira vez que eu prestei atenção, foi nesse texto do Antônio Risério, lá, acho que nos anos 90, onde ele fala dessa mudança de chaves. Há um segredo aí para se desenvolver, né? E, de fato, há um recobrimento entre o moderno e o neocolonial. Eu acho que a questão do de Bugrá nesse momento, né, é muito chave, porque o de Bugrá está fazendo neocolonial nesses anos, né? Quer dizer, ele já tinha, você vê que Mairink e os projetos Art Nouveau dele são do começo do século XX. Então, já há uma mudança, e ele está fazendo os principais monumentos do centenário da independência. A gente sempre discute, parece que a gente discute um pouco separado, né, centenário da independência e Semana de Arte Moderna, como, né, se as coisas estivessem em contextos um pouco distintos, quando eles estão no mesmo contexto, né? Tanto que toda a discussão do nacional em oposição a uma visão mais cosmopolita, internacionalista que está colocada, como combinar essas coisas, está muito presente para toda essa geração de modernistas. Agora, voltando ao nosso Bard, né, na sua leitura da semana de 22, no catálogo, ele faz um desdobramento, que o principal desdobramento é o Warszawski, que ele mostra fotos, reproduz, enfim, fala sobre o Warszawski, e coloca Flávio de Carvalho, coloca Rino Leve, coloca Bernard Rudowski, né, e coloca o Vital Brasil com o Edifício Ster. Quer dizer, são as quatro obras, né? É muito interessante essa extração dele, porque ele não coloca nenhum dos cariocas, né, nesse desenvolvimento. Vamos lembrar que poucos anos antes, já faz algum tempo, né, em 72, quer dizer, mas tem o livro do Geraldo Ferraz sobre o Warszawski, que é editado pelo MASP, toda essa polêmica que se abre, né, em relação a essa disputa, né, porque o Warszawski tinha sido excluído da historiografia como sendo quase que um momento pré-moderno. Para não esquecer. Assim como o Mário fazia questão de fazer uma data que o colocasse anterior ao Oswald, nós temos, evidentemente, na obra do Lúcio Costa, uma tentativa muito forte, que eu acho que foi exitosa, inclusive, de tirar
o Gregory Warchavsky na sua própria formação. É só olhar os desenhos, quer dizer, a formação dele é fundamentalmente a partir de Gregory Warchavsky. Então, nós temos essas construções históricas que elas têm muito pouca base na realidade. Para não terminar, é importante esse ponto, né, de como é que vai se construindo essa relação e como que o Bardi puxa para arquitetos que tiveram passagem pela Itália, né, mesmo, né, os três não sendo italianos, né, o Rino era filho de italianos, mas o Warchavsky, que se formou em Roma, o Rino foi em seguida para Roma e se formou em Roma também, né, enquanto o Warchavsky já estava aqui, e o Rudowski passou vários anos na Itália, fugindo das perseguições raciais na Áustria, né, pelo nazismo. Então, incorpora na sua produção a questão do Mediterrâneo. Então, quer dizer, dos 5 nomes, né, que ele coloca como desenvolvimento da arquitetura modernista, 3 tiveram essas passagens pela Itália. E essa passagem vinculada ao racionalismo italiano. Por isso que eu acho que é importante, eu fiz questão de colocar um painelzinho ali, no qual como que o Bardi critica o futurismo, né, sendo ele uma pessoa que tinha tido toda uma militância no racionalismo italiano, né, e o contato direto com o Corbusier por uma fonte independente daquela que os brasileiros estavam tendo aqui. Quer dizer, eu acho que isso torna mais complexo, né, e um ponto bastante interessante para a gente poder explorar em futuras pesquisas. Eugênia, desculpa. Não, na verdade, o meu assunto é mais o Bardi, porque eu não sou arquiteta, mas tive toda a experiência de conviver com ele durante um tempo, que foi um privilégio, e vendo essa questão do modernismo e esse resgate que ele fez em 72 da Semana de Arte Moderna, a gente acaba buscando alguns pontos de contato. Antes de chegar no Brasil, o principal ponto de contato que o Bardi teve foi meramente uma casualidade. Ele veio à América Latina em 33, em novembro de 33, e viajou, quase que eu estou fazendo uma brincadeira, no mesmo navio que o Oswald tomou em Trieste para vir rapidamente para o Brasil, porque a mãe dele estava muito enferma e nem encontrou. Mas eles viajaram ambos no navio Oceania. Então, mas o Bardi veio a São Paulo no dia 31 de janeiro de 34, porque eu fiz um estudo, uma tese sobre esse diário que ele fez da viagem de Nápoles até Buenos Aires e vice-versa, quando ele tocou pela primeira vez, o navio tocou os portos brasileiros, e ele teve a oportunidade de conhecer nossas cidades costeiras, né? Recife, Bahia, Rio e Santos. Em Santos, ele assistiu ao desembarque do Conde Matarazzo, e ele descreve aquela cena que ficou gravada, porque ele tinha visto o Conde Matarazzo nas refeições do navio, e ele conta com muita propriedade aquela coisa. O que será que o Matarazzo tem para me contar? Inclusive, assim, aquele jovem que está olhando um senhor bem-sucedido na vida, que, inclusive, é conde, e aquela coisa mesmo do jovem de 30 anos, que era a idade que ele tinha. Porém, ele já tinha uma participação na arquitetura na Itália muito intensa. Ele foi amigo dos racionalistas, ele foi amigo sempre, e tem toda a correspondência na biografia dele com o Giuseppe Terragni, que era um amigo fraterno mesmo, e acompanhou toda a carreira dos grandes arquitetos racionalistas, em oposição ao culturalismo. Eu estou contando tudo isso porque, para mim, então, é um exemplo de como o Bardi deve ter examinado a questão da arquitetura brasileira. Claro que ele chegou aqui já com a Dona Lina em 46, quando ele voltou, ele encontrou outro país,
A começar pela descrição que a dona Lina faz do edifício do Ministério da Educação e Saúde, do grupo, né, que é inspirado no Le Corbusier, de quem o Bardi era amigo. Ele viajou em 1930 no navio Patris e participou do Congresso do Cian a bordo entre Marsella e Atenas, com vários arquitetos. E você, na sua fala, falou do Gideon, né? Estava no Gideon, Le Corbusier, foi onde Le Corbusier ficou próximo do Bardi. Bardi recebe o Le Corbusier em 1934. Ou seja, tudo isso o Bardi trouxe na bagagem, não é? E então essa escolha dos arquitetos que ele faz na exposição tem todo um pensamento por detrás. E eu acho que eu concordo com o Renato, essa questão da Itália também sempre muito presente, até porque ele foi muito hostilizado no Brasil, o Bardi, por ser italiano. E nós éramos, eu aqui me incluo, porque, afinal de contas, a cultura brasileira sempre francófila. E o Bardi sentiu isso na carne e relatou muitas vezes. Então, é só para explicar essa importância que teve a arquitetura na formação dele e como ele se surpreendeu, porque era um dos temas preferidos dele. Ele era um teórico da arquitetura em quase tudo que ele escreveu. Só comentar que, quando ele olhava para o Conde Matarazzo, ele não poderia imaginar que seria um dos adversários do sobrinho dele, décadas depois, né? Principalmente pelo alinhamento do Assis Chateaubriand do outro lado da... Não poderia imaginar. E também fico pensando, né, como era a vida da Lina com ele, porque a entrada da Lina é absolutamente culturalista, né? Todas as suas predileções, todas as suas apostas, né? Toda a sua obra. Mas eu acho que nesse aspecto é muito interessante a trajetória da Lina com o Bardi nas pesquisas sobre o modernismo brasileiro nesses anos, né? E como isso em principais temas. Quer dizer, já o interesse do Bardi pela Semana de 22 já se coloca em 47, quando ele propõe fazer ele diz que tentou organizar, não conseguiu, os 25 anos da semana, né? Mas depois, quando dá os 30 anos da semana, ele publica vários artigos, né, da própria Tarsila, né, do Ian de Almeida, enfim, discutindo, né, as questões, relembrando o 22 a sua importância. Mas, mais do que isso, né, há uma abordagem na pesquisa sobre o popular. Na entrevista dele, de 72, ele reclama que a questão popular, que apareceria depois no Mário de Andrade, quer dizer, ali em 22 não estava tão presente, né, como uma... Quer dizer, nem isso, nem a questão do africano, né? Isso vai aparecer um pouco depois entre os modernistas, e ele vai reclamar dessa ausência. E isso é algo que é pauta na revista Habitat desde os primeiros números, né? Os ex-votos, o homem da Amazônia, a arquitetura sem arquitetos. Isso não é só a Lina, né? Isso é um trabalho dos dois, né? E a abordagem a presença, por exemplo, do Luiz Saia na biblioteca, né, com escultura brasileira, aqui na biblioteca do Casal, e de todos os autores da geração de 30, os explicadores do Brasil, quer dizer, até é muito clara vamos dizer, esse mergulho intelectual que não é apenas da Lina, é um mergulho dos dois na cultura brasileira e vai fazer com que, quando há oportunidade de ir para a Bahia, a Lina tenha já uma bagagem intelectual de formação que permita ela saber o que queria fazer lá, né? Perceber a oportunidade, saber o que podia ser feito ali. Então, é um pouco para a gente pensar que, às vezes, a gente desconhece do Bardi muita coisa, né? Quer dizer, o Bardi é uma figura ainda hoje bastante eclipsada, né, pelo próprio sucesso da Lina, quando a situação era um pouco diferente na época que ele estava em vida, né? E acho que hoje é importante a gente, com essa exposição aqui, a gente tentar rebalancear, né, reequilibrar esse processo, né?
é importante também lembrar que ele, além de ele ter se proposto conhecendo o Chateaubriand e todo o poder dele, né? Porque a gente não pode esquecer que teve esse grande mecenato por detrás, essa tentativa de resgatar as figuras da semana, como o Renato falou, foi sempre presente. Ele, muitas vezes, enfatizou nos textos que ele fez posteriormente. Agora, o Bardi também tinha uma característica, em função da arquitetura, do interesse que ele tinha por engenharia. E vocês falaram no futurismo. Quando ele chegou aqui em 34, que ele passa e demora um pouquinho mais, que ele vê no Rio o começo já de uma certa modernidade, com um edifício que era à noite. Ele relata que já tinha um arranha-céu. Depois ele vai para Buenos Aires, que é a grande cidade da América Latina, e se impressiona com aquela pujança, aquela riqueza toda, que ele não viu no Brasil, ele só verá quando volta, em 46, e ele está levando uma exposição de arquitetura racionalista para lá, mas com muita ênfase também nos engenheiros, porque o Bardi era fascinado pelas represas, pelas grandes obras que dependem de um cálculo de engenharia por detrás, e ele sempre... ele chegou a escrever sobre engenharia e arquitetura na construção aqui no Brasil, mas a questão da engenharia para ele era fundamental, porque era o homem que permitia que o arquiteto sonhasse. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma definição que eu nem vou ler, eu tinha marcado aqui, mas da importância da arquitetura para a vida, para toda a humanidade, no sentido de ser uma coisa que fica e que é um trabalho conjunto. Acho que a gente podia passar para um debate, né, para as pessoas da plateia colocar questões, se manifestar. Quem que se anima aí a começar? Sim, por favor, Sérgio. O microfone para poder gravar. Gostaria de fazer uma pergunta para o Abílio. É bem pontual a minha pergunta. Você citou em um determinado momento o Lúcio Costa, ele dizendo que a arquitetura não muda a sociedade, não é isso? E é interessante, porque, de uma certa forma, isso vai um pouco contra todo o ideário modernista, né? Que toda a militância modernista acreditava na mudança da sociedade, né? A própria Lina tem uma frase dela que eu gosto muito, que é uma entrevista que ela deu para... esqueci o nome da autora, agora estou ficando velho, que se chama Lina Bobardi, Arquitetura Construída, que ela começa dizendo que ela se lamenta, ela fez uma entrevista aqui com a Lina em 1990, um pouco antes dela falecer, lamenta ela não ter anotado as memórias que a Lina falou para ela sobre a viagem, uma recente viagem ao Japão que ela teria feito, e ela fala, num determinado momento, a Lina fala assim, nós sonhávamos em salvar a humanidade com a arquitetura moderna e o industrial design. Ponto. Não deu. Ponto. Né? Então, se você pudesse situar melhor essa frase do Lúcio, por favor, e aonde, a origem dessa frase, dentro dessa questão do ideário modernista, por favor. Até onde eu me lembro, ele nunca falou ou escreveu exatamente isso que eu falei. É mais uma inferência a partir do seu posicionamento diante dessas várias situações, né? Isso me parece muito claro. Primeiro, antes de falar do Lúcio, é importante dizer, né, quer dizer, o Anatoly Kopf
tem aquele livro, Quando o Moderno Era uma Causa, não era um estilo, alguma coisa, né? Que ele imaginava que houvesse, ou ele propõe que houvesse uma espécie de grupo coeso, né, que defendia. E a gente sabe hoje que isso não é um fato, né? Nós temos, né, aquilo que o modernismo em estilo internacional é uma coisa que é já a dissolução de vários princípios do modernismo. Nós temos realmente no período das vanguardas, anos 10, 20, 30, uma arquitetura que hoje a gente bate o olho e a gente fala, isso aqui é Alemanha, isso aqui é Holanda, isso aqui é na União Soviética, né? Há realmente muitas distinções entre esses vários encaminhamentos. Tem uns, né, por exemplo, tem um dos encaminhamentos, por exemplo, Mendelssohn, né, toda a arquitetura expressionista, né, ela simplesmente foi tirada da reta, né, ela não aparece em geral nos textos, nos manuais com grande relevância. Pô, Mendelssohn foi para Israel, na verdade não era Israel, era Palestina, construiu na Palestina, quer dizer, é um arquiteto de extrema relevância. Então, essa visão que vai, vamos dizer assim, focando apenas nessa questão mais ideológica, por mais que a gente possa acreditar nela, ou dizer que ela é nobre, ela, na verdade, do ponto de vista da historiografia, ela empobrece, né, a incapacidade de a gente ver outras vertentes. Então, a gente, mesmo aqui no Brasil, né? Então, o brutalismo não é moderno. Tem gente que fala isso, entendeu? Na verdade, do ponto de vista histórico, são os protagonistas que dizem o que estão fazendo. Eles que estão dando as pautas que a gente vai ter que interpretar. Então, imaginar uma coisa em abstrato, né, como seria o caso que toda a arquitetura moderna ela é pró-revolução, me parece que já é empobrecer, a começar do próprio Corbusier, né? Que é muito, como eu diria, malemolente, né? Ele é muito flexível diante das circunstâncias históricas. Ele veio para o Brasil para tentar pegar o projeto de Planaltina, a futura Brasília. Então, ele vai para a União Soviética, quer dizer, ele tem uma visão muito de acomodação. Arquitetura ou revolução, me parece que ele falou, inclusive, como antagônicos, né? Então, isso posto, no caso específico do Lúcio, ele trabalha muito tempo com o Oscar, eles têm visões próximas e também muitas disputas, né? O Lúcio sacrifica toda a sua proeminência para colocar o Oscar na posição de gênio da nossa arquitetura, isso está em vários textos, isso é muito claro de se ver e se comprovar. Mas há essa distância política, né? Mas mesmo o Oscar, ele colocou seus serviços a serviço de Quércia, sabe? Então não tem também essa questão, né? Quer dizer, quando eu coloco o Lúcio, não é nenhum ataque a ele. Pelo contrário, ele tinha uma posição muito correta, né? Ele achava que sim, que a arquitetura poderia melhorar a vida dos trabalhadores da usina siderúrgica belgo-mineira. Ele aposta nisso e faz o melhor possível, segundo o seu modo de ver. Mas ele não acredita, e isso não aparece em nenhum dos textos dele, algo que tire essa minha afirmação, que a arquitetura dele ou de outros possa mudar, transformar a sociedade. Gostei muito da sua abordagem de colocar... Tá funcionando? Tá. Gostei muito do seu enfoque de fazer essa linha entre o modernismo e uma coisa primitivista, assim, meio local. É a primeira vez que eu vi assim, então, acho que bem amarrada essas coisas. Só não é bem uma pergunta, só um elogio mesmo. Mas, Carlos, eu fiquei muito surpreso, porque eu já tinha visto essas fotos várias vezes, mas eu nunca tinha parado para ver. Daí eu entrei em contato para te perguntar melhor, né? Porque é muito surpreendente, na obra que ele fez, ele fazer isso. Mas o Paulo Mendes também é surpreendente. Sim, sim. Também o Milan é surpreendente. Nós temos até hoje a arquiteto Álvaro Pontoni fez uma casinha também caipira. Então, por que eles se sentem à vontade de fazer isso? Isso que é interessante, porque isso é uma questão de valor. Então, essas coisas elas têm um valor, uma qualidade nisso que torna isso possível. Vou te mostrar as fotos da casa do Guarujá, que é o Warchavchik que fez, tanto aqui em pedra e madeira, com uma areal na frente, uma coisa completamente também
Bacana, assim, simples. E é surpreendente a carta dele para o Gideon. Isso não foi eu que descobri, não. Quem descobriu isso foi o Aguinaldo Farias. O Aguinaldo que fez o levantamento de textos faz muito tempo, e ele descobriu essa carta para o Gideon, onde ele fala claramente da mina, fala dos cactos, fala da vegetação tropical como uma forma de ajuste da arquitetura moderna ao meio local. É incrível isso, né? Porque é muito anterior ao Burle Marx. Esse tema é extremamente interessante, né? Quando você fala que quando você aborda a arquitetura que foi conquistada com a Semana de Arte 22, não aconteceu na Semana de Arte 22, né? A gente tem depois o Warszawski, e esse projeto, por exemplo, do Guarujá, a gente pode talvez fazer uma analogia com a Casa de Vidro e a Casa Cirel, que elas estão tão próximas, mas estão bastante diferentes uma da outra, né? Você tem esse olhar para o Brasil, para o vernacular, na arquitetura, mesmo no próprio Warszawski, ela se concretiza, se realiza, né, posteriormente à ideia, né? Porque a arquitetura ela precisa de meios, ela não é tão simples de você ter uma ideia e você realizá-la imediatamente, como na pintura ou na literatura, né? É muito interessante como a cultura ela transforma as coisas. O Corbusier ele falou 5 pontos de arquitetura numa estrutura que já existia há décadas, entendeu? Mas ele transformou a estrutura, chamada estrutura dominó, com os valores que ele atribui. Aqui no Brasil, o pilotis corbusiano, né, vamos deixar assim como se diz, ele ganha outro valor. Quer dizer, você vai ver Afonso Eduardo Ride, etc., eles colocam o pilotis para tirar a edificação do chão, entendeu? Do território, não é para a cidade. Não é para a cidade acontecer embaixo, como dizia o Corbusier. Então, isso aparece bastante. No próprio Memorial da Vila Molevade, o Lúcio Costa diz expressamente que ele ia elevar as habitações sob pilotis para não ter grandes terraplenos, que era muito caro. Ele está falando com o contratante, né? Mas ele fala assim, mas também para não atingir a beleza natural da região. Então, tem um critério que é estético, entendeu? De acomodação da edificação em relação ao chão, não é a cidade. E tem coisas incríveis. Por exemplo, o que eu fiz aqui, né, de falar que aconteceu depois, a exposição do bar de 72. Né? O que ele vai chamar a atenção com o circo do Piolim, que o Mário vai falar sobre o circo, mas bem depois, não é na semana de 22. Então, ele usa o cinquentenário, o mote do 50 anos, né, meio centenário, para destacar coisas que são desdobramentos. Por exemplo, o Antônio Alcântara Machado ele vai escrever Brás, acho que em 27, mais para o final da década, eu não me lembro direito a data, mas não foi em 22. Então, o cara que vai falar da população, vai falar dos migrantes, vai falar dos operários. Né? Então, o Piolim ele faz parte desse contexto, né, meio chapliniano, né, onde a cultura popular, né, ela é vigorosa, pulsante. Mas isso acontece na Itália. Vai ver o Fellini, por exemplo, entendeu? Aquele filme que tem o Saltimbancos, me escapa o nome, que ele fez com a esposa dele, que é um filme maravilhoso. Ele exatamente, né? Como que vai o Cacá Diegues fazer com o seu filme incrível o Bye Bye Brasil também, né? A trupe andando pelo Brasil em busca do passado também, né? Então, eu tentei fazer um pouco, mostrar que realmente a arquitetura que se desdobra não é nem da semana de 22, é a partir de 24, mas são os protagonistas de 22 que se transformam, buscam novas agendas, fazem novas obras, descobrem possibilidades, e é essa a questão que vai ter desdobramento na arquitetura. Porque em 22 é o neocolonial. Né? E o Lúcio Costa, em 22, era neocolonial. Eu acho que a Bíblia já falou do Piolim, que era o que eu ia falar, me ocorreu a hora que você estava falando, mas tem um trecho do Menotti sobre o Piolim, né, explicando, quer dizer, qual era o valor do Piolim. Quer dizer, é esse artista autêntico. Né, quer dizer, então, você tem o primitivo, você tem o autêntico, você tem aquilo que não está corrompido, né, por
um vício acadêmico, um snobismo, enfim, de toda essa visão dessa autenticidade do ator que vai direto no palco e, se não agradar o público, vai levar vaia, vão, né, jogar coisa nele e tal. Quer dizer, esse é o artista real, né, que vale para essa nova sociedade, que seria a base do artista moderno. Então, essa visão, né, e que aí é interpretada pelo Bardi, de novo, é posterior a 22, né, que ela tá as devorações do Piolín, o que é 28, 27, que eles iam lá no circo, enfim, que os modernistas iam para o circo do Piolín, ela está colocando esse valor. E esse valor que tanto o Bardi como o Menotti fala, quer dizer, que o circo é o palco democrático, né? É um palco democrático da arte e da cultura. Essa visão, quer dizer, você está destacando isso, exatamente em 1972, debaixo de governo Médici, né, e pondo o circo lá, não é uma gracinha da Lina, né? Vou botar um circo com um palhaço lá, né? Tá? Como é interpretado quando se descontextualiza o circo do Piolín da exposição em si ou dessa interpretação do Piolín para os modernistas. Quer dizer, fica, é uma coisa, uma gracinha, que engraçadinho, fez um circo debaixo do Museu de Arte. Fez isso em plena ditadura, né? Estavam os colegas sendo torturados, os amigos sendo torturados nos porões. Estava a Lina respondendo ao inquérito militar. Quer dizer, e aí vem um jornalista dizer que foi uma exposição chapa branca do Médici, né? Desculpa, não dá para a gente ser tão leviano em fazer afirmações desse tipo sem conhecer o fato em si, né? Então, acho que a exposição aqui que a gente fez, ela tem um pouco também uma resposta de esclarecer aos desinformados o que é o significado do Piolín como palco democrático em plena ditadura, debaixo do museu, o que é o significado de colocar os estudantes, né, o povo num museu que era de graça, era aberto ao público e de graça, né, encher, fazer concurso, né, o que era contextualizar essa produção, tanto numa perspectiva de tempo, de temporalidade, quer dizer, também os antecedentes e as consequências, quer dizer, está isso no título da exposição, né, e também no seu contexto de época, de momento, o que era o que eram os objetos, o que era a gráfica, o que era a cidade, o que era a moda, né, como fatos de cultura, porque o Museu de Arte sempre se dedicou, né, a visão de uma cultura mais ampla, não apenas da arte, de arte erudita, que fez muito bem com a arte erudita, mas estava lá, tem o IAC está aqui, que é uma grande estudiosa do Instituto de Arte Contemporânea, que fez escola de desenho industrial, de propaganda e marketing, de moda, né, curso de moda, quer dizer, toda uma atuação na construção de pensar o papel do museu como um instrumento de renovação da cultura, né, não só da arte, da cultura como um todo, né? E acho que a maneira como ele resgata, em 72, o modernismo, né, a semana de 22, dentro desse processo de modernização, procura dar dar esse quadro mais completo. É interessante que o Renato falou essa questão do circo, a Abílio também, o respeito do Bardi também pelo outro. Ele era um homem extremamente polêmico, tanto que o Oswald fala que o futurismo era uma das influências que a semana tinha provocado nos modernistas, e o Bardi, anos depois, que ele diz, o futurismo era uma coisa que eu ouvia falar na minha adolescência, porque o manifesto é de 13, ele então era um adolescente, mas ele era um homem muito ligado, ele publica o primeiro texto dele em 17, e certamente ele acompanhou um pouco o futurismo, só que aí ele ironiza e polemiza Oswald. Ele diz que, em 22, o Marinetti já estava se bandeando
para o fascismo, inclusive entrando para a Academia da Itália, criada pelo Mussolini. O Bardi, naquela época, também ele participava de tudo isso, porém, ele aqui no Brasil, em 72, ele faz esse comentário realista. E ele era a liberdade, que era uma coisa que ele prezava muito, que, aliás, no texto do Ginsburg, eu imediatamente lembrei dessa questão da liberdade do Bardi, que ele sempre prezou muito, e o gosto pela polêmica também. E nós colocamos de propósito, de certa maneira, a foto do Marinetti, que é do acervo do MASP, da biblioteca do Centro de Artes Visuais do MASP, e é o Marinetti numa favela, acompanhado, inclusive, pelo Paulo Prado, Murilo, da primeira visita dele, com a esposa visitando uma favela, e ali, com populares em redor, ou seja, ele está aqui propagandeando também o regime. Então, é uma visita oficial. Ou seja, é a mesma coisa que o Le Corbusier, quando busca a divulgação e a clientela. É assim. Bem, gente, eu acho que já... comentário... É que eu morri de rir aqui, que me ocorreu, né, a frase do Marx, que a história só se repete como tragédia e como farsa, né? Me veio à cabeça a Regina Duarte defendendo os palhaços, né? Aliás, a Regina Duarte estava na primeira montagem de um circo pela Lina, no filme, visto graças a seu orientando, no filme do Alto da Compadecida, a Lina, que é de 67, 68, né? Ela faz cenografia e ali ela monta pela primeira vez um circo, né? Lá no interior, lá onde são feitas as filmagens. E dentro desse circo, que é todo furado, que faz uma analogia com o céu de estrelas, né? Quem dá um show ali num cavalo, montada como bailarina num cavalo, é a jovem Regina Duarte. Enfim, as repetições são sempre muito curiosas. Bem, pessoal, eu queria muito agradecer a quem nos acompanhou aqui essa noite, né? Nós já estamos noite. Já são 6 horas quase, e acho que é uma boa hora para a gente encerrar. Muito obrigado a todos e todas.